O ClickUp é muito mais que uma simples ferramenta de gestão de tarefas. Ele vai muito além disso e existe inúmeras possibilidades que você pode fazer nele. Eu sou o Vitor, trabalho no mercado digital há mais de 4 anos na construção e gestão de negócios digitais. Fica aqui comigo e vamos para o vídeo. O ClickUp é uma ferramenta muito robusta e muito completa, com inúmeras possibilidades. E aqui nesse vídeo eu quero te mostrar as possibilidades que você consegue fazer e usar dentro da visualização de quadro ou Kanban dentro do ClickUp. Fica aqui comigo e vamos para o vídeo. Essa visualização de quadro você já deve conhecer. Ela é bem comum de outra ferramenta de gestão de tarefas, que é o Trello, que usa somente essa estrutura de Kanban. Claro, existem outras possibilidades, mas o forte deles é a estrutura de Kanban, a estrutura de quadros, tá? E basicamente, como é que funciona essa estrutura? Existem classificações, que são as colunas, e abaixo dessas classificações, dentro dessas colunas, né, existe cards que estão relacionados à coluna. Pode ser status, pode ser uma classificação, uma etapa do projeto, enfim. Dentro do ClickUp tem as colunas e cada card é uma tarefa. É assim que o ClickUp funciona. Um pouco mais para frente eu vou te mostrar na prática isso, beleza? Certo, mas qual que é a utilidade dessa visualização dentro do ClickUp? Você deve imaginar que é apenas ali para a equipe, né, operação, ou seja, gerenciar e passar os status para frente. Sim, essa é uma das possibilidades, mas não somente ela. Existe um leque de possibilidades que você consegue utilizar no ClickUp para obter respostas do seu projeto utilizando a visualização de quadro, seja como classificação, seja como sobrecarga, seja como passagem de status, né? Ou seja, a operação ali, né, da equipe. Enfim, existe um leque de possibilidades que você consegue utilizar nessa visualização. Certo, vamos agora para frente do computador que eu vou te mostrar um overview geral dessa visualização e um pouco das possibilidades que ela permite, tá? Aqui já dentro do ClickUp é fundamental que você já tenha feito uma configuração inicial do seu projeto, ou seja, que você já tenha definido os objetivos, as etapas e as tarefas do projeto, beleza? Tendo isso configurado, aí sim você consegue ter um bom uso e uma boa extração de respostas da visualização de quadro. Aqui dentro do ClickUp, você vai escolher uma lista, uma pasta ou um space, um workspace, para você adicionar essa visualização. Lembrando que, conforme você vai subindo, mais coisas que estão abaixo vão mostrando, tá? Tem essa hierarquia de escada. Beleza, eu escolhi aqui essa lista de preparação de um lançamento, tá? Aqui existe algumas tarefas já e eu adicionei a visualização de quadro. Você vem aqui, mais visualização, e você adiciona a visualização de quadro ou Kanban. O próprio ClickUp já classifica aqui. Por onde eu começo? Logo quando você adiciona a visualização de quadro, o ClickUp já deixa de modo pré-definido a classificação por status, tá? Existem outras classificações, mas ele deixa pré-definido por status, em que basicamente cada coluna vai ser um status que você classificou, ok? Lembrando, caso você tenha mais status, tá? Por exemplo, uma lista você usa um grupo de status, outra lista outro grupo de status, e você está numa hierarquia de pasta, vai aparecer todos esses status, tá? Por isso que é fundamental você se atentar à hierarquia que você está criando a visualização. Entendido isso, é bem simples aqui. Cada coluna vai significar um status. E conforme eu arrasto a tarefa, o status vai alterar quando eu abrir a tarefa. Nesse exemplo aqui, ó, a tarefa está em progresso, assim como está a coluna em progresso, beleza? Então aqui eu já consigo fazer essa mudança rápida de status entre uma tarefa e outra sem necessariamente ter que clicar, apenas arrastando. Essa já é uma possibilidade pré-definida do ClickUp e normalmente é a mais utilizada, por exemplo, no Trello, para sua equipe de operação e tudo mais. Aqui nesse canto superior existe uma barra chamada filtros. Aqui em filtros você já consegue brincar um pouco mais para filtrar essas tarefas, não necessariamente mostrar todas que estão na lista. Então, por exemplo, aqui eu posso colocar por data de vencimento e se está atrasado. Ó, vamos ver, em atraso. Então aqui ó, mostra tarefas apenas que estão atrasadas. Perceba que já mudou um pouco a dinâmica aqui. As feitas já não aparecem mais, porque elas foram concluídas e já não estão atrasadas. Tá? Então você consegue brincar com as possibilidades de filtro aqui. Você consegue colocar por responsável, selecionar apenas um grupo de responsável, ou selecionar o modo eu, né, que só vai aparecer tarefas que estão com o seu usuário atribuído, né? Então existe uma série de dinâmicas aqui que você pode brincar dentro dos filtros, tá bom? Desde data, responsável, campos personalizados, enfim. Outro ponto bem importante ainda aqui na visualização de quadro é subtarefas. Repare que você clicando aqui, existe 3 opções em que você recolhe as subtarefas, recolhe todas as subtarefas
Então só mostra as tarefas e tem aqui expandir as tarefas, ou seja, já mostra logo abaixo aqui as subtarefas, entendeu? Ó, então aqui é uma tarefa mãe e aqui tem as 5 subtarefas. E tem um outro modo que é como tarefas separadas, ou seja, essas subtarefas elas vão virar como se fosse um card de uma tarefa única, tá? Aqui, eu creio que ele já não atualizou de imediato. Vamos recolher tudo e vamos expandir agora, como tarefas separadas. Isso, agora aqui, ó, ele mostrou apenas como um card, percebe? Que tem essa diferença, tá? Então aqui você pode classificar dessas formas como achar melhor, como você querer identificar da melhor forma para você, beleza? Para finalizar esse overview geral aqui da visualização de quadro, tem como você personalizar esses cards. Vindo aqui, ó, no canto superior ainda, existe personalizar. E aqui, ó, você pode mostrar campos, ou seja, campos que você quer que apareça aqui na sua visualização. Por exemplo, a data que foi criado, você pode colocar o campo de status. Imagine que a coluna aqui em cima não seja status, e seja classificação de tarefa. Por exemplo, tarefa fácil, média e difícil. Mas ainda assim você quer ver o status, então você pode ativar essa opção aqui. Você pode colocar a opção de etiquetas, data de encerramento, a opção de responsável, tempo rastreado. Então, são uma série de coisas que você pode ativar para te dar uma resposta mais rápida aqui quando você entrar nessa visualização, beleza? Então, para finalizar, existe aqui os agrupamentos, ou seja, as colunas que você pode escolher. Existe o estilo de subtarefa, como que você quer que elas apareçam, ou se não apareçam, e você pode também trabalhar alguns filtros. E por fim, você pode personalizar o card para ficar ainda mais completo e para te dar mais respostas. Beleza. Entendido esse overview geral da visualização de quadro. Quais são os usos práticos para essa visualização no meu dia a dia? Como é que eu uso ela? Como é que minha equipe usa? O que eu posso fazer de possibilidade? O que eu posso obter de resposta? Como é que funciona na prática? Vamos lá. O primeiro ponto que eu tenho como sugestão de você é para identificar a carga de trabalho da sua equipe. Eu sei, existe uma visualização no ClickUp em que é feita para isso, ou seja, identificação de carga de trabalho. Porém, eu gosto do quadro para essa visualização, para essa resposta de carga de trabalho, porque eu consigo realocar tarefas de uma forma mais rápida. Então, vamos imaginar que eu tenho 5 designers ali numa agência somente de designer. E aí, eu tenho a classificação ali das tarefas e eu quero realocar essas tarefas entre os designers de uma forma mais rápida. A visualização de quadro pode ser uma boa alternativa para isso. Certo, Vitor, mas como que eu faço isso na prática? Bom, eu posso vir aqui em grupamento e classificar por status. Tá? Então aqui em cada coluna vai ter os status. Nesse exemplo aqui só existe um usuário, tá? Que foi o usuário que eu criei, mas vamos imaginar que você tem 5 pessoas aí. Você consegue ajustar de maneira mais rápida as tarefas ali entre os colaboradores. Dessa forma você consegue ter esse entendimento de carga de trabalho ali. Aí, o que você pode fazer também para deixar ainda mais robusto é classificar por data de vencimento, ou seja, eu quero apenas que mostre tarefas que vão vencer essa semana, ou seja, os próximos, aqui ó, esta semana, próximos 7 dias, enfim, nesse caso aqui não tem nenhuma, porque as tarefas estão com uma data um pouco atrasada, tá? Mas você aí na operação com as suas tarefas atualizadas pode ser um bom uso desse filtro. Dessa forma você consegue ver o que cada pessoa ali tem na semana e alocar isso de uma forma mais interessante, tá? Repare que se eu fosse em lista, eu ia conseguir a mesma coisa, porém eu ia ter que clicar mais, eu ia ter que interpretar mais esses dados e até para classificação ali eu ia ter um tempo maior de demora, tá? Então aqui é uma primeira possibilidade de identificar a carga de trabalho ali, por exemplo, da semana, do dia. Posso entrar aqui, botar um filtro de responsável e colocar a data de entrega é hoje. Eu consigo ver o que cada pessoa tem para entregar hoje, tá? Eu consigo mostrar isso de uma maneira super fácil para a equipe, por exemplo, numa reunião. E eles vão super entender diferente de uma lista. De uma lista a pessoa vai ter que ler, vai estar a palavrinha pequena. Já a visualização aqui em quadro, não. Isso daqui pode ficar à mostra também numa TV. Enfim, são inúmeras possibilidades. Você tem um banco de dados, que é a lista de tarefas, e você consegue obter várias respostas através dessa visualização de quadro, e a carga de trabalho é uma delas, tá? Um outro uso que eu queria falar aqui para vocês é a classificação de tarefas. Muitas vezes, quando você cria ali a tarefa com o projeto, você tem que classificar algumas tarefas, seja por prioridade, seja por nível de dificuldade. Por exemplo, você pode criar um campo personalizado por tarefas fácil, média e difícil. Então, para classificar, uma boa maneira de fazer isso pode ser a visualização de quadro, porque apenas arrastando você consegue classificar de uma maneira mais rápida do que clicando ali na tarefa, indo no campo personalizado ou clicando ali no status, tá?
Você consegue fazer uma dinâmica melhor e consegue já ter um macro ali, um overview geral ali do que você está fazendo, tá? Vamos aqui na prática de como fazer isso. Por exemplo, aqui, ó, eu posso ir em agrupar por, e aqui repare que eu já criei alguns campos personalizados em que eu classifiquei algumas coisas, tá? Por exemplo, etapa. Aqui eu peguei e classifiquei as tarefas por etapas, tá? Então repare que tem a etapa de planejamento, a etapa de preparação, teste de transmissão, pré-lançamento e transmissão. Isso daqui eu posso brincar e classificar. Vamos imaginar que eu criei toda a lista de tarefas, criei essas classificações e tivesse uma lista única aqui. Eu poderia simplesmente ir arrastando aqui e já ia classificando para mim de um jeito muito mais fácil, intuitivo e rápido, entendeu? Então, essa é uma forma de você classificar tarefas de uma maneira muito mais veloz. Outro campo que eu usei aqui, ó, é o campo de responsável. Eu sei que existe o do ClickUp, mas aqui eu deixei mais aberto. Não, nesse caso aqui eu deixei até específico, tá, o nome da pessoa. Mas isso daqui pode funcionar para checklist padronizados, em que você fala, olha, o estrategista tem que executar isso, o expert tem que executar isso, o gestor de projetos tem que executar isso. Porque as pessoas ali no seu ClickUp podem ir mudando, né, a rotatividade da empresa. Agora, o cargo ali não, o cargo sempre vai ter que ter alguém, algum cargo sempre vai ter que executar aquela tarefa. Então, esse campo personalizado pode funcionar para isso, tá? Aqui em Sprint, deixa eu ver se essa classificação foi também, tá? Aqui eu criei um campus personalizado com o Sprint e depois a data, é uma possibilidade. O ClickUp tem a ferramenta de pastas via Sprint, mas de novo, criar campo personalizado, criar pasta, qual? Depende das respostas que você quer obter, tá? Nesse caso, nesse projeto específico, fazia sentido. Então, aqui pode ser uma boa maneira de você classificar. Outra forma bem interessante, ó, por exemplo, eu consigo colocar por responsável e aí eu consigo adicionar um subgrupo. Olha que interessante. Não, melhor. Eu vou colocar aqui por etapa do projeto e eu consigo adicionar um subgrupo de responsável. Então, olha que interessante que fica essa ferramenta aqui. Repare que eu tenho a coluna, ou seja, as tarefas de planejamento e as tarefas de planejamento que estão relacionadas àquele usuário e as tarefas de planejamento que estão sem responsável nenhum. Então, essa é uma forma também de você enxergar se uma tarefa não está sendo vista, se uma tarefa está alocada para o funcionário certo, entendeu? Lembra aquele campo personalizado que eu criei ali do responsável? Pode ser um bom uso aqui. Aí eu venho aqui em personalização, olha só que interessante. E eu venho aqui em campos e eu ativo aqui, ó, responsável. Olha que interessante a resposta que eu tenho aqui. Olha que interessante. O campo personalizado gestor de projetos da fase de planejamento tem 3 tarefas que estão sem responsável, sendo que era para ser o gestor de projetos. Então aqui eu consigo ter essa visualização e essa classificação ainda mais robusta, ainda mais complexa e ainda mais interessante, tá? Olha aqui, ó, estrategista, gestor de tráfego, web designer, social media. Então aqui eu consigo ter uma série de respostas, tá? Que eu teria com uma certa dificuldade na lista, eu ia ter que trabalhar mais filtros, entendeu? A visualização de quadro não, deixa mais visual, deixa mais dinâmico, e eu consigo antecipar e até prever, porque olha só, gente, tudo começou com status, beleza. Aí eu já consegui, através de um mesmo grupo de dados, ou seja, através de uma mesma lista de tarefas, extrair um monte de respostas aqui e classificar essas tarefas, trazendo muito mais inteligência, trazendo muito mais robustez e confiança ali para as tarefas que, consequentemente, a equipe vai executar melhor, porque quando elas receber essa tarefa, vai ter classificado, vai estar com responsável, vai estar com data. Beleza? Então, eu gosto muito da visualização de quadro para esse tipo de classificação. Pessoal, um ponto importante que eu quero falar aqui com vocês é sobre a parte de hierarquia, tá? Como eu falei, essa visualização te dá muitas respostas, mas é fundamental você se atentar à hierarquia. Vamos aqui para a tela. Repare que eu estou na lista de preparação, ou seja, só vai mostrar tarefas relacionadas à lista de preparação. Se eu for aqui em lançamento do infoproduto, que é a pasta, né, ou seja, esse projeto em específico, e criar uma visualização aqui, ele vai me trazer outras respostas. Nesse caso aqui, como eu expliquei para vocês, né, não foi bem configurada essa lista aqui, porque o projeto começou ali na preparação, aí depois ficou de encaminhar a captação, aquecimento, evento, abertura de carrinho, tá? Era um projeto de perpétuo, aí, enfim. Esse aqui é apenas um ClickUp de teste para me mostrar essas ferramentas para vocês. Se eu clico aqui na pasta, vai aparecer todas as tarefas que estão abaixo, tá? Então é mais interessante ainda você utilizar o filtro aqui, ó, por exemplo, de localização. Então eu consigo mostrar tarefas que estão apenas numa determinada localização e aí eu consigo colocar mais um filtro de responsável, mais um filtro de data, para dessa forma conseguir extrair o detalhe ali, ou seja, aquela tarefa que está atrasada, porque quem está atrasado, em qual etapa está atrasado. Então, o ClickUp, muito além de uma lista de tarefas, ele é uma ferramenta que consegue te trazer
essas respostas, né? Que consegue te dar esse nível de complexidade. Esse foi um overview geral da ferramenta de quadro, tá? Como eu falei, existem inúmeras possibilidades. Aqui eu te dei apenas três. Eu quero que você me conte aí se você utiliza essa visualização aí no seu ClickUp. Se utiliza, como que você utiliza, tá? Porque para cada operação ela pode ser utilizada de uma forma. Por exemplo, CRM, um CRM simples ali de sucesso do cliente é um bom uso dessa ferramenta. Já fiz implementações de CRM, de acompanhamento de sucesso do cliente dentro dessa visualização de quadro, para a classificação que eu te passei, também funciona bem. Então, assim, existe um leque de possibilidades. Eu quero que você entre aqui nessa visualização de quadro aí no seu ClickUp e teste. Fuce, clica ali, clica aqui. Convida um usuário de teste para o seu ClickUp que não paga, né? Convidado não paga. E vai fuçando, vai mexendo, vai clicando, tá? Que existem inúmeras possibilidades aí para você utilizar no seu ClickUp. Me conta aqui nos comentários o que você achou desse vídeo, se você utiliza aí na sua empresa, se pensa de utilizar, como é que utiliza, enfim. Forte abraço, até logo.